skate, o Brasil conquistou de madrugada a segunda medalha de prata nos Jogos Olímpicos e com a medalhista mais jovem da história do país, a Raíssa Leal, de 13 anos. E você vai ver também. O Brasil recebeu 2 milhões de doses da Pfizer em um único dia. A cidade de São Paulo vai divulgar qual vacina está disponível nos postos para a segunda dose. O presidente da Tunísia suspendeu as atividades do parlamento. E a gente fala também da onda de frio que está chegando ao Brasil. Olá, boa tarde. O Brasil recebeu ontem a maior remessa de doses da Pfizer em 24 horas. A empresa americana completou mais de 2 milhões de imunizantes contra a Covid-19 enviados em um único dia. Em 2 voos chegando pelo aeroporto de Viracopos, em Campinas, a Pfizer concluiu a entrega ao Brasil da maior remessa de doses em 24 horas. 2 milhões e 100 mil doses da vacina contra a Covid-19. O primeiro voo chegou por volta das 9 horas da manhã. Já o segundo avião aterrissou às 4 da tarde, com 1 milhão de doses cada. As remessas fazem parte dos 13 voos previstos pela empresa até 1º de agosto. Com as entregas deste domingo, a Pfizer já enviou 28 lotes ao país, totalizando 23 milhões das 200 milhões de doses contratadas pelo governo federal. A farmacêutica diz que vai cumprir o cronograma de entrega total até o final de 2021. O Instituto Butantan entregou hoje mais 1,5 milhão de doses da vacina Coronavac ao Ministério da Saúde. O Butantan tem contrato com o governo que prevê a entrega de 100 milhões de doses até setembro. A Anvisa decidiu encerrar o processo sobre o pedido de uso emergencial da vacina indiana Covaxin. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu no fim de semana encerrar o processo sobre o pedido de uso emergencial da vacina indiana Covaxin. A decisão foi tomada de forma unânime pela diretoria colegiada da Anvisa, após o laboratório indiano Bharat Biotech, que desenvolveu a vacina, anunciar a ruptura do memorando de entendimento que havia sido firmado com a empresa brasileira Precisa Medicamentos. A Precisa atuava na intermediação do contrato de compra da Covaxin pelo Ministério da Saúde. A CPI da Covid investiga uma série de supostas irregularidades nessa negociação. A Anvisa informou que a ruptura desse acordo fez com que a Covaxin ficasse sem representante nacional. Como o pedido de uso emergencial foi protocolado pela Precisa, na prática, o fim da representação formal prejudicou o avanço dos papéis. Segundo a agência, a decisão está ancorada no princípio da eficiência e seguir com uma avaliação técnica significaria o desperdício de esforços e recursos da administração. A cidade de São Paulo prometeu divulgar qual vacina contra a Covid vai ficar disponível em cada unidade de saúde para a aplicação da segunda dose. A informação estará no mesmo site que mostra o tamanho das filas. A Prefeitura de São Paulo vai informar o tipo de imunizante disponível em cada posto ou unidade de saúde para a segunda dose da vacinação. A informação vai ser disponibilizada no site Filômetro, que já informa o tamanho das filas nos postos de vacinação. A ideia é facilitar que as pessoas encontrem o imunizante que precisam, já que nem sempre ele está disponível no mesmo posto em que foi tomada a primeira dose. A capital paulista já tem mais de 80% das pessoas elegíveis com mais de 18 anos vacinadas com pelo menos a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. No total, são cerca de 9 milhões e 700 mil pessoas vacinadas com a primeira ou ambas as doses. Hoje, na capital paulista, estão sendo vacinadas as grávidas com a segunda dose da Pfizer e tem também a repescagem na faixa etária de 30 a 34 anos. Amanhã e quarta-feira devem ser vacinadas as pessoas com 29 anos. A média móvel de óbitos por Covid no Brasil ficou em 1.101. 6 estados registraram alta nas mortes pela doença. O Brasil registrou mais 476 mortes por Covid-19 neste domingo e o total de vítimas se aproxima de 550 mil. Até agora são 549.924 óbitos pela doença. Segundo o Ministério da Saúde, também foram confirmados mais 18.129 novos casos em 24 horas. Desde o início da crise sanitária, já são 19.688.000 diagnósticos pelo coronavírus.
A média de mortes por Covid-19 em 7 dias foi de 1.101 vítimas diárias, a menor desde o dia 23 de fevereiro. Em comparação com a média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 15% e aponta tendência de estabilidade. De acordo com os números oficiais, a média diária de novos casos está em 44.584. No pior momento, a curva da média de diagnósticos chegou à marca de 77.295 novos casos diários, no dia 23 de junho. No mapa da Covid por regiões, podemos verificar que hoje 6 estados apresentaram alta nas mortes: Acre, Amazonas, Goiás, Pará, Pernambuco e Piauí. Em estabilidade estão 8 unidades da Federação: Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Roraima e São Paulo. Em queda hoje estão 13 estados: Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Vamos agora para o balanço de vacinados. O Brasil já aplicou mais de 133 milhões de doses de vacinas contra a Covid até agora. Em um dia foram aplicadas mais de 430 mil. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, já passou de 95 milhões e 555 mil o número de brasileiros que tomaram a primeira dose, ou 45,3% da população. Mais de 37 milhões e 583 mil pessoas, 17,7% da população, já foram totalmente imunizadas. O Parlamento da França aprovou a lei do passaporte sanitário de Covid-19. A decisão veio após um acordo entre os legisladores das duas câmaras. A Câmara Alta aprovou a legislação, mas incluiu várias emendas que para o governo limitam seu impacto. O passaporte sanitário, ordenado pelo presidente Emmanuel Macron na semana passada, serve como garantia da imunização completa ou da testagem negativa para a Covid. O item foi anunciado pelo líder como obrigatório para franceses que quiserem entrar em locais como cinemas e discotecas diante do surgimento de variantes do novo coronavírus. A medida foi inicialmente adotada como um decreto, mas o parlamento decidiu transformá-la em lei, que ainda deve ser ratificada pelo Conselho Constitucional da França. Muitos se revoltaram contra o passaporte sanitário e acusam o presidente francês de ir contra as liberdades civis. A nova lei foi aprovada no dia em que Macron celebrou no Twitter os 40 milhões de indivíduos que receberam ao menos uma dose da vacina anti-Covid no país. Olha, a seguir a gente vai falar da onda de frio que está chegando ao Brasil. E ainda tem a avalanche que deixou mortos e feridos na região norte da Índia. Voltamos já. Olha, prepare os cobertores porque essa semana uma nova onda de frio deve atingir o país. Segundo os meteorologistas, essa poderá ser a pior de todo o inverno e bater o recorde de frio. As previsões são de chuva, geada e até neve em alguns pontos. Os médicos fazem um alerta porque com a mudança de tempo é preciso tomar alguns cuidados especiais com a saúde. Vamos ver agora mais informações com o Kleber Werneck. E quem não gosta de frio deve sofrer nos próximos dias. Isso porque o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, prevê que a partir desta quarta-feira as temperaturas devam cair bastante. O inverno ficará mais rigoroso das regiões sul, sudeste e centro-oeste. Apenas o nordeste vai manter ainda temperaturas mais elevadas. O motivo é uma massa de ar frio de origem polar que vai atingir o país. O fenômeno vai causar chuvas, geadas e até neve em alguns pontos. Os médicos fazem um alerta. Essa mudança na temperatura requer alguns cuidados especiais com a saúde, especialmente agora, em época de pandemia. Bom, com essa onda de inverno extremamente fria que está por vir, devemos ter cuidados redobrados, exatamente como foi falado, uma vez que hoje ainda estamos num período de pandemia, então temos que evitar o contato muito próximo com as pessoas. E, ao mesmo tempo, nós precisamos nos precaver das baixas temperaturas. Como poder fazer isso?
Óbvio, os ambientes vão estar um pouco mais fechados por causa do frio, mas deve-se manter distância entre as pessoas. Mesmo assim, o bem agasalhar, então as pessoas devem se agasalhar de acordo com a temperatura. Então, muito frio, casacos necessários. Pouco frio, à medida que vai esquentando o tempo, vai se tornando mais leve a vestimenta. Além disso, uma alimentação saudável e uma boa hidratação. E, sem dúvida nenhuma, vacina. Vacina para Covid, vacina pneumocócica, vacina antigripal. As vacinas são a única e melhor forma de prevenção das doenças respiratórias, quer ser do inverno, quer ser as do ano inteiro. De São Paulo, Kleber Werneck. E os paulistas podem se preparar porque as temperaturas vão cair bastante no estado e a região da Serra da Mantiqueira poderá ter temperaturas negativas. Na capital, a mínima pode ser de 3 graus na quinta-feira e a sexta pode ter até geada na capital paulista. O preço do café está em alta. O principal motivo é a seca histórica e também tem a maior geada dos últimos 20 anos em plantações importantes de Minas Gerais, que é responsável por 70% da produção de café arábica do país. O produto registrou a maior alta em 7 anos na Bolsa de Nova York e no Brasil a saca passou de R$1.000 em alguns locais. O reflexo deve ser, claro, um aumento no preço do café no supermercado. Veja só o que diz o diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria do Café. É o assunto do momento internacionalmente, entendeu? Está tendo um reboliço muito grande no mercado referente a isso. Os industriais, nossos industriais, Gabriel, 82% é composto de médios e pequenos, onde eles não têm estoque de café, né? Eles compram, produzem, vendem, compram, produzem e vendem. E quando tem esse aumento meio inesperado, o mercado fica extremamente empolvorosa, porque eles não conseguem repassar o preço de imediato. O supermercado, por sua vez, também tem um compromisso de oferecer o menor preço possível. Então, tem aí uma quebra de braço saudável para o consumidor, mas preocupante para a sobrevivência do industrial. O presidente da Tunísia, Kais Saied, anunciou que suspendeu as atividades do parlamento do país e também demitiu o primeiro-ministro. As medidas vêm após protestos contra as autoridades do país em meio a uma profunda crise política que paralisa a nação africana há meses. Primeira decisão, congelar as funções do parlamento. A Constituição não permite a dissolução, mas permite o congelamento de atividades. Segunda decisão, suspensão da imunidade parlamentar de todos os deputados. Terceira decisão, o presidente da República assume o poder executivo com a ajuda do governo, que vai ser guiado por um novo líder indicado pelo presidente da República. Nas ruas da capital Tunis, a notícia foi bem recebida, com pessoas se reunindo para celebrar. Mais cedo, milhares de tunisianos protestaram contra a classe política, especialmente contra o Partido Islâmico Ennahda, maioria no parlamento, e o primeiro-ministro Mechichi. Os manifestantes pediam mudanças na Constituição e um período de transição liderado pelo Exército, mas no qual Saied seja mantido como chefe de Estado. A China registrou 76 novos casos de Covid-19, o maior número em apenas um dia desde janeiro. O balanço inclui 40 contágios locais vinculados a um surto na província de Jiangsu, no leste do país. O governo chinês tem uma política de tolerância zero com o coronavírus, desde que a doença foi detectada na cidade de Wuhan no fim de 2019. Quando um surto é registrado, o local entra em confinamento e testes de larga escala são organizados entre a população. Milhões de pessoas estão confinadas em Nanjing, a capital de Jiangsu, e as autoridades ordenaram testes para
para os mais de 9 milhões de habitantes da cidade, após um surto vinculado ao aeroporto que surgiu na semana passada. Enquanto Jiangsu fica ao norte de Xangai, Liaoning se encontra na região nordeste do país, perto da fronteira com a Coreia do Norte, e desde quinta-feira registrou 5 casos. A China também observa com preocupação um surto de contágios em Yunnan, no sudoeste, vinculado com a vizinha Mianmar. A junta militar que assumiu o poder em fevereiro no país enfrenta grandes dificuldades para conter a propagação de Covid-19. A China contabiliza 92.605 casos de coronavírus e 4.636 mortes desde o início da pandemia. A brasileira Milena Titonelli foi derrotada pela marfinense Ruth Bagby na disputa do bronze da categoria até 67 quilos do taekwondo. Ela tentava igualar o melhor resultado do país no esporte. Na natação, o Leonardo de Deus fez o melhor tempo da vida dele e avançou para as semifinais nos 200 metros borboleta, com a terceira melhor marca das eliminatórias. A próxima etapa está marcada para as 10 da noite no horário de Brasília. O Fernando Scheffer está na final olímpica dos 200 metros livre. O brasileiro ficou em terceiro na bateria dele e garantiu o 8º melhor tempo da semifinal. A disputa pelo ouro vai ser às 10h40 da noite também no horário de Brasília. Agora há pouco a seleção masculina de vôlei venceu de virada a Argentina por 3-2. O Japão, nesse momento, o país sede, está liderando o quadro de medalhas nos Jogos de Tóquio. O Japão já tem 13 medalhas no total, são 8 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. Depois vem os Estados Unidos com 7 de ouro, 3 de prata e 4 de bronze, 14 no total. A China tem 6 de ouro, 5 de prata e 7 de bronze, mas dessa lista tem 18, é o que tem mais medalhas. Na quarta posição estão os atletas da Rússia. A Rússia, como país, não disputa a Olimpíada, mas os atletas são contabilizados ali com 4 medalhas de ouro, 5 de prata e 3 de bronze. O Brasil é o 26º, com 2 de prata, 2 no skate e 1 de bronze no judô. Essa edição fica por aqui, daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, boa tarde.